Então a gente falou ali antes da definição de fechamento triádico, né? Não é uma definição matemática em si, a gente comentou isso, é uma tendência, né? Também falamos de uma das métricas, acho que é a primeira métrica dessas diversas que existem aí em redes sociais, que é a métrica de coeficiente de clustering. Então, o coeficiente de clustering, dado um nó, um certo nó, a gente quer saber quão aglomerada está a vizinhança do A, né? Então, a gente viu, o fechamento triádico tem diversas explicações que vêm lá da psicologia, né? Uma das explicações, eu até esqueci de comentar antes ali, tem a ver com a questão de incentivo, tá? Então, assim, se você tem um nó A que é amigo de B e C, né? O B e o C, eles têm incentivo de serem amigos, né? Como assim incentivos? Porque antes eu tinha falado de oportunidade e de confiança, mas eles têm incentivo. Porque assim, se por acaso B e C não forem amigos, dependendo do contexto, isso depende do contexto também, mas pode ser que isso acaba gerando um estresse entre B e C, tá? Algumas aulas mais pra frente a gente vai comentar sobre isso, mas assim, o fato de B e C, por exemplo, vamos supor assim, se você é o A, você é amigo do B e do C, você tá numa festa e tá o B e o C estão juntos lá. Se eles não forem amigos, acaba que gera um certo de um atrito, né? Então tem essa questão também, né? E tem, por exemplo, um estudo até aqui que eu, é interessante comentar lá, né? E que eles pegaram e fizeram um estudo em cima de adolescentes, meninas, né? Meninas adolescentes, e relacionaram aí a questão do coeficiente de clustering, né? Então, por exemplo, é, eles analisaram o coeficiente de clustering de cada uma dessas meninas, né? E eles viram que quem tinha o coeficiente de clustering baixo, tá? Tinha muito mais chance de pensar em suicídio ou eventualmente cometer o suicídio, né? Do que quem tinha o coeficiente de clustering alto, né? Então, o que isso tem a ver? Você tem uma vizinhança, né, de amigos que não está muito bem conectado, então você está você tá meio que isolado ali, né? E aí acaba que pode ser que gere esses estresses aí, né, nessa rede. Então, isso talvez, né, faça com que as pessoas fiquem incentivadas a cometer suicídio, tá? Mas beleza. Assim, agora a gente vai voltar a falar lá da questão inicial da aula, que era daquele estudo do Mark Granovetter, tá? Ele falava da força dos laços fracos, né? O que significa isso? Como é que as pessoas conseguiram empregos? Elas conseguiram de amigos, mas de amigos que não eram tão próximos, eram amigos mais assim distantes, né? Vamos dizer, tá? Então vamos tentar assim, começar a botar a coisa nos eixos aí pra gente tentar explicar esse fenômeno, né? Então, se você parar para pensar aqui nessa figura, tá? O nó A, ele tem três amigos, né? Que é o C, o E e o B. O B, C... Desculpa. Ele tem quatro amigos, tá? O B, C, D e E. Tá? É, e assim, um dos amigos do A é qualitativamente diferente dos outros, né? Quem que é esse cara? É o B, tá? É o B. Então a gente olha assim e na nossa intuição a gente fala, pô, esse B aí ele é amigo do A, mas ele é um pouco diferente, tá? Então assim, a diferença aqui, se a gente parar para pensar, é que esses outros amigos do A, aqui, o C, D e E, eles estão bem unidos. Eles têm o coeficiente de clustering é alto, tá? Eles estão numa mesma comunidade, digamos assim, tá? E o B, ele na verdade conecta o A com uma parte diferente da rede, tá? Então, por que isso daí tem a ver com lá o estudo do Mark Granovetter sobre a força dos laços fracos? Porque talvez seja esse B aí que seja o cara
que vai trazer a informação lá para o A sobre um certo emprego. Talvez seja ele que seja o laço fraco, o amigo que não é tão amigo assim, tá? Porque ele está conectado num outro grupo de amizades, tá? Mas vamos com calma, tá? Então, assim, a gente chama... Aqui tem uma definição, né? Dizemos que uma aresta ligando dois nós A e B é uma ponte, tá? Se, ao removê-la, faria A e B ficarem em componentes diferentes, tá? Então, isso é uma ponte. Se você remove essa aresta, esses dois caras vão parar em componente diferente. Então, qualquer situação que você tiver, assim, uma aresta que quando você tira ela fora, ela desconecta, então, desconecta esses dois caras, então a gente chama essa aresta de ponte, tá? Só que a gente já comentou isso daqui em aulas passadas sobre lá quando a gente falou de componentes gigantes e fenômeno do mundo pequeno, tá? Qual que é o comentário que a gente já fez? As pontes, é que a gente não chamava de ponte, mas a gente comentou uma coisa parecida com isso. As pontes são extremamente raras em redes sociais do mundo real, tá? Porque, assim, lembra aquela história que quando a gente falou do componente gigante, né? Será que existem dois componentes gigantes, né? Um com, sei lá, 1 bilhão de nós aqui, outro também com 1 bilhão de nós aqui, né? Dificilmente, porque bastaria, sei lá, que tivesse dois carinhas que se conectassem aqui, que isso daqui transformava em um componente só, tá? E assim, se você tem 1 bilhão aqui, 1 bilhão de um lado, 1 bilhão do outro, é muito provável que você tenha mais caras aqui. Então se você removesse, por exemplo, essa aresta aqui, né? Você ainda teria como chegar, como chegar daqui para cá, porque você vai fazer um caminho aqui dentro, vai vir aqui e daí vai fazer um caminho nesse componente aqui e vai chegar aqui. Então, mesmo que eu removesse essa parte aqui, eu ainda teria esse caminho alternativo, tá? Então, as pontes, elas são raras, não... Né? Eu falar que... Eu supor que para explicar a questão lá do Granovetter, eu supor que ponte é uma boa definição, talvez não seja, porque ela não acontece, tá? Mas ela já dá uma dica aí pra gente, tá? Então, assim, pontes são extremamente raras em redes sociais do mundo real. Na verdade, pode haver um caminho alternativo mais comprido, que liga os dois vértices, que foi esse exemplo aqui que eu acabei de mostrar, tá? Isso que é o que acontece aí na maioria das vezes, tá? Então, assim, ó, se a gente pensar aquela figura anterior, que era essa parte aqui, ó, é muito mais provável que ela esteja inserida, né, num grafo maiorzão, tá? Por exemplo, isso daqui. Então, esse cara aqui que era ponte antes, já não é mais ponte. Por quê? Porque você tem um caminho alternativo aqui, tá? É isso que é bem mais provável de acontecer. Mesmo que aqui eu tenha, assim, meio que visualmente falando, tem uma comunidade, aqui também parece que eu tenho uma comunidade, e mesmo que o B ainda continua parecendo um amigo, assim, diferente dos outros amigos do A, tá? Mas esse cara aqui já não é ponte, tá? Então, a definição de ponte ali foi mais para a gente começar a falar dessa outra definição que é um pouco mais suavizada, vamos dizer assim, que é a ponte local. Não é uma ponte global, né? Assim, é uma ponte que só faz sentido no local ali, né? Então, aqui está essa definição aqui, tá? Uma aresta ligando dois nós A e B em um grafo é uma ponte local, tá? Se A e B não têm vizinhos em comum, certo? Então, como eu falei, né, antes ali, a aresta AB não é o único caminho que liga A a B. Se eu remover ela, eu não vou desconectar o grafo, então ela não é ponte, tá? A e B estão ligados por um caminho mais longo através do F, G e H, né? F, G e H, tá? Só que agora eu quero falar assim, tá bom, tudo bem que esse cara aqui não é ponte, mas eu quero que ele seja uma coisa aí, eu vou chamar de ponte local, tá? Porque como é que é a ponte local? A ponte local é assim, ó, você analisa quem são os vizinhos os vizinhos do A aqui, né? Então, os vizinhos do A são o F, C, D e E, tá? Os vizinhos do B eu vou colocar aqui em azul, tá? H, esse cara que não tem nome, esse cara que não tem nome e esse cara que não tem nome aqui.
Claro que o A é vizinho do B e o B é vizinho do A, mas vamos excluir eles, né? Então, assim, uma aresta ligando dois nós A e B é uma ponte local se A e B não tem vizinhos em comum. A e B tem vizinhos em comum? Não, não tem. Os vizinhos do A são só os que eu marquei em vermelho. Os vizinhos do B são só os que eu marquei em azul. Em nenhum momento eu marquei, tipo, dois caras com um vermelho e azul, né? Seria o caso, por exemplo, se eu tivesse um vértice aqui, né? Tipo, vamos desenhar aqui com essa cor aqui verde, né? Se tivesse um vértice aqui, ele seria vizinho tanto do A quanto do B. Então esse cara aqui, essa aresta, ela não seria uma ponte local, tá? Porque aqui seria vizinho dos dois, tá? Mas agora, como a vizinhança do A é diferente, é disjunta da vizinhança do B, tá? Então a gente chama agora esse cara aqui de ponte local. Porque na hora que eu excluir isso daqui, né? Os vizinhos do A vão estar separados dos vizinhos do B, tá? Então, ó, ou seja, se a remoção da aresta aumentar a distância entre A e B para um valor maior do que 2. Tá? Então, não é... Porque assim, na hora que eu pegava uma ponte e removia a aresta da ponte, a distância entre A e B ficava infinito, né? Tipo, não conseguia chegar. Agora, a distância vai ter que ser maior do que 2, tá? Porque como eu não tenho uma coisa assim, ó, aqui a distância era 2, né? Tipo, se eu remover esse cara, a distância ficaria 1, 2, de A para o B, tá? Mas não é assim, né? Não tem esse cara aqui. Então, isso daqui é uma ponte local, porque os vizinhos não se coincidem. Então, a distância para eu chegar do A para o B vai ser maior do que 2, tá? Então, no fundo, é como a ponte global, né? Aquela ponte que a gente tinha definido antes. Ela é, assim, uma coisa mais, assim, rígida, assim, que não acontece muito na prática. Agora, a ponte local ela é uma visão um pouco mais... suavizada, porque a gente tá meio que só fixando o olhar assim numa parte mais local, né? Qual que é a parte local, assim? Tô só olhando os vizinhos do A e os vizinhos do B, acabou. Eu não olho o resto do grafo inteiro, tá? Então, uma ponte local fornece acesso a seus dois vértices que, de outra forma, seria um acesso muito mais distante, né? Tá? Então, assim, pontes locais têm mais ou menos o mesmo papel que as pontes, embora sejam menos restritivas, que foi isso que eu falei agora há pouco, tá? Elas são a mesma coisa, só que menos restritivas, assim, tem mais chance de aparecer ali nas situações reais, tá? E as pontes locais explicam parte lá da motivação inicial, tá? Explicam parte da motivação inicial. Por quê? Porque as informações de emprego vem de amigos conectados a pontes locais, tá? Ou seja, obtém informações externas ao grupo de amigos, tá? Então, assim, isso daqui, assim, já é um pouco de uma suposição, vamos dizer assim. Por quê? Né? Por isso que eu falei, explicam parte da motivação inicial. Porque, beleza, ó, vamos supor aqui, isso daqui agora a gente sabe que isso daqui é uma ponte local. Então, a ideia é que, tipo assim, se o A, vamos supor que o B tem acesso a uma certa informação aqui de emprego, tá? Porque ele está conectado com todos esses amigos dele aqui, né? E aí o A está precisando do emprego. Se não tem essa aresta aqui, se essa aresta deixa de existir, obter a informação que está nesse aglomerado de pessoas aqui se torna-se muito mais difícil para o A, tá? Por quê? Porque você tem que fazer todo esse caminho aqui, você tem que ligar para o conhecido, que liga para o conhecido, que liga para o conhecido, que liga para o conhecido, até chegar nesse grupinho aqui de novo, tá? E o A está inserido nesse grupo aqui, que embora sejam os melhores amigos dele, tá? Eles queiram ajudar bastante, mas eles estão sem a informação que esse grupo aqui tem, a informação do emprego, tá? Então, talvez as informações de emprego passem através de pontes locais, tá? Então só fiquem com isso na cabeça aí que a gente vai continuar a partir disso daí.